E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar do concurso 1095 da Loteca, que está acumulado por ser final 5. Na Loteca 1094 houve vencedor, o ganhador é de Goiás e levou um prêmio aí de R$223 mil, ganhou sozinho, hein? Quem fez 13 pontos levou R$3.991, já tá ótimo aí. 12 apostas conseguiram acertar. Eu tô impressionado que a pessoa conseguiu acertar esses resultados. Bom, o próximo prêmio aí da Loteca 1095, como o final 5 tá acumulado, estimativa de prêmio é de R$500 mil, já tá bom, né? Saímos dos 200 mil e é isso aí. Vamos pra cima agora, vamos analisar aqui, sem enrolação, já vamos pro primeiro jogo, Palmeiras e Santos. Jogo na casa do Palmeiras. O que nós temos até aqui no momento é que em outubro do ano passado o Santos ganhou na casa do Palmeiras de 2-1, depois em 20 de maio de 2023 0-0 e no Paulistão do ano passado o Palmeiras ganhou em casa 3-1. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, 14 vitórias do Palmeiras, 5 empates e 2 vitórias do Santos. Já a classificação do campeonato tá assim: o Palmeiras ele é o segundo colocado no grupo dele, tá com 1 ponto, tá vindo de um empate aí no final de semana. Já o Santos começou ganhando, está na segunda posição com 3 pontos. Para esse jogo da Loteca 1095, como de praxe, né, nos primeiros palpites eu vou de 5 duplos. E aí lembrando que no nosso segundo vídeo eu vou dar uma refinada nesses duplos aí para abaixar para 3 duplos, tá ok? Então já para começar nesse clássico aqui, um jogo um pouquinho difícil, né? O Santos jogou bem o final de semana, conseguiu uma vitória fora de casa. E já o Palmeiras, ele tomou um pouquinho de sufoco, né? Não deu aquela empolgada, não dá para cravar ainda que é aquele time da Libertadores que todo mundo conhece. Mas vai estar jogando em casa, é um time muito forte. E para essa partida aqui, eu vou usar o meu primeiro duplo, eu tô indo de Palmeiras e empate. No jogo 2, Santa Cruz e Náutico, campeonato pernambucano. O Santa Cruz, ele tá na 4ª posição, ganhou 2 partidas, não empatou nenhuma e perdeu uma partida. Tem 4 gols marcados e sofreu 2 gols. Já o Náutico, ele é o segundo colocado, ganhou 2 partidas, empatou uma, não perdeu nenhuma, tem 3 gols marcados e não sofreu nenhum gol. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, 4 vitórias para o Santa Cruz, 6 empates e 5 vitórias para o Náutico. A classificação do campeonato tá assim: o Náutico, segundo colocado, com 7 pontos, tá vindo de um empate e 2 vitórias. Já o Santa Cruz é o 4º colocado, com 6 pontos, tá vindo de uma derrota e 2 vitórias. Jogo bem difícil aí pro Santa Cruz. O Santa Cruz tomou uma goleada, né, do Sport, perdeu de 4-1. E como eu disse em alguns vídeos anteriores aí, que o Santa Cruz tá passando por umas dificuldades financeiras, tá sem campeonato brasileiro para disputar, tá sem Copa do Brasil. Então vai ser um ano bem difícil aí pro Santa Cruz. E mesmo o Santa Cruz jogando em casa, vai ser um jogo bem complicado, viu? Para essa partida aqui eu tô usando mais um duplo. Eu tô indo de empate e vitória do Náutico. O Santa Cruz precisa muito dessa vitória aí, porque senão vai se complicar no campeonato. Perder 2 clássicos assim é muito ruim. Pode ser que a torcida pegue no pé. Jogo 3, Internacional e Ipiranga, campeonato gaúcho. O Internacional, o terceiro colocado, ganhou uma partida, não empatou e não perdeu nenhum jogo, tem 1 gol marcado e não sofreu nenhum gol. Já o Ipiranga, ele é o primeiro colocado, ganhou uma partida, não empatou, não perdeu, tem 2 gols marcados e sofreu 1 gol. No confronto direto entre eles, 3 vitórias para o Internacional, 1 empate e 1 vitória para o Ipiranga. A classificação do campeonato tá assim: os dois com uma partida, né? O Ipiranga é o primeiro colocado, o Internacional é o terceiro, mas no saldo de gol aí o Ipiranga leva vantagem, ambos aí com 3 pontos. Para essa partida aqui, o Internacional vai estar jogando em casa, o Internacional tá se reforçando muito bem. O Ipiranga foi um time que deu muito trabalho aí também para os grandes aí do Rio Grande do Sul, mas para essa partida aqui, o Internacional jogando em casa e com o time bem reforçado como está, eu tô indo seco na vitória do Internacional. Jogo 4, Cruzeiro e Atlético Clube, Campeonato Mineiro. Aqui um histórico dos últimos jogos entre eles: 28 de janeiro de 2023, a partida terminou em 1-1. Depois, só em março de 2022, o Cruzeiro ganhou fora de casa do Atlético Clube. E em março de 2022, o Cruzeiro ganhou de 2-0 em casa. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, 4 vitórias para o Cruzeiro, 1 empate e nenhuma vitória para o Atlético Clube. Bem ruim essa situação aqui para o Atlético Clube. Vai pegar o Cruzeiro fora de casa. A classificação do campeonato não adianta nem falar, né? Porque vai ser a primeira rodada para eles, né? Cruzeiro é o primeiro, o Atlético Clube aí também é o primeiro, eles não fizeram nenhum jogo. Mas aqui o que tem de
interessante que nas suas últimas 2 partidas oficiais o Cruzeiro perdeu. Já o Atlético Clube perdeu sua última partida, mas em compensação ganhou 4 seguidas. Para essa partida que eu tô levando muito em consideração esse histórico aqui de 4 vitórias do Cruzeiro, vai estar jogando dentro de casa, primeiro jogo aí do ano no Campeonato Mineiro para as duas equipes. Acredita aí que o estádio do Cruzeiro vai estar cheio, a torcida vai estar apoiando, depois do sufoco do ano passado, né, de quase ter sido rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então acredito que agora, começo de campeonato, a torcida vai apoiar do começo ao fim. Para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. O histórico tá dando muita vantagem para o Cruzeiro. Jogo 5, São Paulo e Portuguesa. O último jogo entre eles foi em 26 de janeiro de 2023, o São Paulo ganhou de 4-1 em casa. Nos últimos confrontos diretos, uma vitória do São Paulo, nenhum empate e nenhuma vitória da Portuguesa. A Portuguesa ficou muito tempo aí, né, nas divisões de baixo, então por isso que esses últimos anos não tem um histórico tão grande entre essas duas equipes. A classificação do campeonato tá assim, o São Paulo tá com 3 pontos, é o líder do grupo, e a Portuguesa, também líder do grupo, ganhou sua primeira partida, está com 3 pontos também. E a Portuguesa voltou e voltou muito bem, hein? Aplicou uma goleada aí já na sua primeira partida no Campeonato Paulista. Bom, para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do São Paulo. São Paulo, ele jogou muito bem dentro do Morumbi, vai pegar mais um jogo aí no Morumbi. A tendência é o time pegar mais entrosamento, jogou muito bem a partida contra o Santo André. A Portuguesa jogou muito bem também, acredito ser um time mais forte que o Santo André, mas o São Paulo jogando no Morumbi, eu tô acreditando numa vitória seca aí do São Paulo. Jogo 6, Portuguesa do Rio de Janeiro e Flamengo. Esses jogos do Rio de Janeiro ainda tá meio complicado. Os grandes aí ainda continuam jogando com a equipe de base, jogando com os juniores. É bem provável que o Flamengo, no próximo jogo aí, de sábado, vai vir com o time base também, porque, se eu não me engano, o amistoso que terá lá nos Estados Unidos é até no domingo. O que nós temos aqui de histórico entre essas duas equipes, né? 15 de janeiro do ano passado, o Flamengo ganhou de 4-1 em casa. Em janeiro de 2022, 2-1. E 17 de abril de 2021, um empate em 2-2. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, nenhuma vitória da Portuguesa, um empate e 5 vitórias do Flamengo. A classificação do campeonato tá assim: Portuguesa tá em 6º lugar, tá vindo de uma derrota e uma vitória, e o Flamengo tá em 2º lugar com 4 pontos, tá vindo de um empate e uma vitória. Mesmo sendo a molecada da base, o Flamengo jogou muito bem essa última partida. Infelizmente, né, o zagueiro ele acabou dando uma falha na hora de tirar uma bola e acabou tomando um gol, mas o Flamengo buscou, ficou em cima. Eu acho que teve aquela ansiedade, né, da molecada tá representando o time profissional. Pode ser que eles venham com mais tranquilidade agora para esse próximo jogo. Então, para esse jogo aqui, como não dá para ficar colocando duplo toda hora, né, porque o meu máximo aqui são 5 duplos, eu tô indo de Flamengo seco. Mas essa aqui eu considero uma partida extremamente difícil por ser o time de base, né? É um jogo bem complicado. Jogo 7, São Bernardo e Corinthians. O que nós temos de histórico aqui é que o São Bernardo ano passado, em fevereiro, ganhou de 2-0 em casa, e na volta o Corinthians ganhou de 3-0 na Arena. Nos últimos confrontos entre os dois times, uma vitória para o São Bernardo, nenhum empate e uma vitória para o Corinthians. A classificação do campeonato até o momento tá assim: São Bernardo, segundo colocado, tá vindo de uma vitória, e o Corinthians, primeiro colocado no grupo, também tá vindo de uma vitória. Jogo bem complicado aí pro Corinthians. Corinthians jogou em casa contra o Guarani, ganhou apenas de 1-0, um golaço aí do Romero. Na minha opinião, sinceramente, o Corinthians não empolgou muito, parece que está com os mesmos problemas do ano passado, o meio de campo muito fraco na parte de criação. Achei o time mais sólido, o zagueiro que chegou lá, equatoriano, muito bom. Vai pegar para mim, na minha opinião, um time mais forte que o Guarani, né? O São Bernardo deu bastante trabalho o ano passado no Campeonato Paulista, e agora jogando em casa, né? Vai ter o apoio da torcida. Jogo difícil aí para o Corinthians, hein? Para essa partida aqui eu vou usar mais um duplo. Eu tô indo de vitória de São Bernardo do Campo e empate. Jogo 8, Bangu e Vasco da Gama. O que temos de histórico aqui entre eles, que em março do ano passado, o Vasco ganhou em casa de 2-0. Em fevereiro de 2022, o Vasco ganhou de 2-0. E em abril de 2021, o Vasco ganhou de 4-2. Nos últimos confrontos entre eles, o que nós temos aqui é 2 vitórias para o Bangu, um empate e 5 vitórias para o Vasco da Gama. A classificação do campeonato tá assim: Bangu
11º colocado, com 2 derrotas consecutivas. E o Vasco da Gama é o 3º colocado, com 1 empate e 1 vitória. Vasco também, outro time aí que tá vindo com a molecada da base. Veio de um jogo bem difícil aí no final de semana, 3-3, um jogo cheio de viradas. Teve algumas falhas, né? Mas normal, porque tá vindo com a molecada da base. Pra essa partida aqui, eu tô acreditando que mesmo sendo a molecada da base, o Vasco da Gama ganha fora de casa. Sinceramente, eu não busquei essa informação. Eu sei que o Flamengo vai jogar no final de semana ainda o amistoso. O Vasco da Gama eu já não sei se volta. Mas até o meio da semana, né? No próximo vídeo eu tenho essa informação. Eu já falo no próximo vídeo. Jogo 9, CSA e CRB. Campeonato alagoano. O CSA, ele é o 3º colocado do campeonato, ganhou uma partida, não empatou, não perdeu nenhuma partida, tem 1 gol marcado e não sofreu nenhum gol. Já o CRB, 3 pontos também, ganhou uma partida, não empatou, não perdeu, também ganhou de 1-0 e também não sofreu nenhum gol. Nos últimos encontros entre essas duas equipes, 8 vitórias para o CSA, 13 empates e 7 vitórias do CRB. A classificação do campeonato tá assim: CRB 3º colocado com 3 pontos, tá vindo de uma vitória. O CSA também 3º colocado com 3 pontos, também tá vindo de uma vitória. Essa aqui é aquela típica partida, né, que cabe muito bem um duplo. O problema é para qual lado, né, colocar o duplo aqui. Se você for de duplo aberto, tá valendo. Se você for com duplo no empate pro CSA, no empate pro CRB, tá valendo. Ou então para tirar todas as dúvidas e de triplo, viu? Mas nessa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles, porque eu deixei meus duplos para outras partidas que eu considero um pouquinho mais complicada. Aqui, como é começo de campeonato, as duas equipes tá vindo de vitória, tem esse histórico aqui que eles empatam muito entre eles e é um clássico. Então, por isso eu tô jogando no empate seco aí entre eles. Jogo 10, Vila Nova e Atlético Goianiense, campeonato goiano. Vila Nova é o 5º colocado, ganhou uma partida, não empatou nenhuma até o momento, perdeu uma partida, tem 2 gols marcados e sofreu 1. Já o Atlético Goianiense é o 2º colocado, ganhou uma partida, empatou outra, não perdeu nenhuma partida, tem 1 gol marcado e não sofreu nenhum gol. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, 4 vitórias para o Vila Nova, 8 empates e 3 vitórias para o Atlético Goianiense. A classificação do campeonato tá assim: Atlético Goianiense 2º colocado com 4 pontos, tá vindo de um empate e uma vitória, e o Vila Nova 5º colocado com 3 pontos, tá vindo de uma derrota e uma vitória. Clássico goiano, mais uma partida bem difícil aí. O Atlético Goianiense jogou muito bem aí contra o Goiás. O problema é que não fez gols, mas criou muitas jogadas. Teve um volume de jogo muito grande contra o Goiás. E para essa partida aqui, mesmo o Vila Nova jogando em casa, eu tô acreditando mais na vitória do Atlético Goianiense. Mas eu tô usando um duplo aqui. Eu tô indo de empate e vitória do Atlético Goianiense. Porque o Atlético Goianiense mostrou um bom futebol e só deu um pouquinho de azar na hora de fazer os gols. Jogo 11, Avaí e Chapecoense, campeonato catarinense. O Avaí, ele é o 3º colocado, ganhou uma partida, não empatou e não perdeu nenhuma vez, tem 3 gols marcados e sofreu 2. Já a Chapecoense, ela é a 5ª colocada, ganhou uma vez, não empatou, não perdeu, tem 1 gol marcado e não sofreu nenhum. Tá nessa posição aí, provavelmente saldo de gols, né? Nos últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Avaí, 5 empates e 10 vitórias para a Chapecoense. Diferença bem grande aí nas vitórias para a Chapecoense, né? A classificação do campeonato tá assim: Avaí 3º colocado. Aqui tá falando que o Avaí tá com uma derrota, mas não é uma derrota, tá, gente? É uma vitória, tá com 3 pontos. A Chapecoense tá com 3 pontos também, tá vindo de uma vitória e tá na 5ª posição. Jogo bem difícil aí, outro clássico. A Chapecoense, mesmo tendo essa vantagem aqui no histórico, né, de 10 vitórias, eu tô acreditando numa vitória do Avaí. Eu tô indo de Avaí seco para essa partida. Os dois times aí começou muito bem, com vitória, e é um clássico, né? Os números, ele não interferem muito quando é clássico. Como os dois times estão vindo de vitória, a única vantagem que eu vejo aqui é o Avaí jogando em casa. Jogo 12, Fluminense e Nova Iguaçu. Aqui, pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que a Lotteca errou aqui no jogo 12. Eles colocaram o Fluminense do Piauí.
Mas eu acredito que é o Fluminense do Rio de Janeiro, né? Porque para essa data aqui é Fluminense do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu. A não ser que tenha uma Copa do Brasil paralela rolando aí e a gente não tá sabendo, né? Bom, o que eu tenho de informação aqui é que em janeiro do ano passado o Fluminense ganhou em casa de 1-0. Em fevereiro de 2022 o Fluminense ganhou fora e em 21 o Fluminense ganhou de 2-1 dentro de casa. Nos últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Fluminense, nenhum empate e nenhuma vitória. A classificação do campeonato tá assim: Fluminense, quarto colocado, tá vindo de uma vitória e um empate. E o Nova Iguaçu, quinto colocado, tá vindo de um empate e uma vitória. Ambos os dois aí com 4 pontos. Outro jogo difícil, né? Porque a gente não tem certeza se vai ser o time titular, se vai ser as molecada. A base da molecada aí jogou muito bem, conseguiu vencer fora de casa. Agora vai estar jogando próximo da sua torcida. Acredito que as molecadas vai vir com muita vontade aí, né? Querendo buscar uma vaga aí nos profissionais mesmo. Então acredito aí que eles vão querer mostrar serviço pro Diniz. Bom, essa partida aqui eu também tô indo seco na vitória do Fluminense. O Nova Iguaçu, né, não jogou tão mal contra o Flamengo, mas tem que lembrar que era a base do Flamengo, né? E esse histórico aqui do Fluminense de 4 vitórias, né, nos últimos jogos, tá pesando muito aqui para minha escolha. Jogo 13, Curitiba e Operário. O Curitiba ele tá na 6ª posição, ganhou uma partida, não empatou e não perdeu nenhuma, tem 3 gols marcados e sofreu um gol. Já o Operário tá na 3ª posição, ganhou uma partida, empatou outra, não perdeu nenhuma, tem 2 gols marcados e não sofreu nenhum gol até agora. Nos últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Curitiba, 4 empates e 4 vitórias para o Operário. Uma vantagem boa aí pro Operário, hein? A classificação do campeonato tá assim: Operário, terceiro colocado com 4 pontos, tá vindo de uma vitória e um empate. O Curitiba, ele é o 6º colocado, tá vindo de uma vitória e tá jogando no Campeonato Paranaense nesse exato momento, tá 0-0 a partida. Até o presente momento, enquanto eu gravo esse vídeo. Aqui nesse jogo, mesmo o histórico estando bem melhor aí pro Operário, o Curitiba ele vai estar jogando em casa. O Curitiba teve um ano bem ruim, né? Ano de 2023. Vamos ver se consegue se recuperar esse ano. E nada melhor, né, que um jogo na frente da sua torcida contra um rival forte do estado, para dar uma subida na moral aí dos jogadores, né? Para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Curitiba, mas essa aqui é uma partida que cabe muito bem também um duplo aqui no empate. Jogo 14, Santo André e Água Santa. O que nós temos de histórico aqui entre eles: ano passado, em fevereiro de 23, o Santo André perdeu em casa de 2-0. Já em março de 2022 teve um empate em 1-1 entre eles. Em 2020, o Santo André ganhou de 1-0 do Água Santa. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, 4 vitórias para o Santo André, 3 empates e 3 vitórias para o Água Santa. A classificação do campeonato tá assim: o Santo André, no grupo dele, é o terceiro colocado, tá vindo de uma derrota, perdeu para o São Paulo. E como a gente pode ver aqui no histórico, né, suas últimas 5 partidas oficiais, 5 derrotas. Já o Água Santa, ele é o primeiro do grupo dele, tá vindo de uma vitória até surpreendente aí, fora de casa contra o Bragantino. E se a gente olhar aqui os 5 últimos jogos oficiais, 4 vitórias e apenas uma derrota. Água Santa aí dá pra ver que é um time que vai vir pra incomodar de novo. O Santo André contra o São Paulo jogou muito na defensiva. E sinceramente aqui nessa partida eu tô acreditando mais na vitória do Água Santa. Mas como eu tenho mais um duplo ainda, o Santo André vai estar jogando em casa, tem um histórico melhor aqui nas vitórias, né? E precisa de uma recuperação aí também no campeonato, né? Tá vindo de uma derrota. Vamos ver se isso aí pode se confirmar contra o Água Santa. Pra essa partida aqui eu tô indo de vitória de Santo André e vitória do Água Santa. Tô jogando aqui meu último duplo, né? Meu quinto e último duplo. Vamos ver se a sorte vai estar a nosso favor aí nesse duplo. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou das informações, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe e o mais legal é comente, deixa a sua opinião. Se você tiver informações sobre os times, é muito legal aí se você deixa a sua opinião, deixa a sua informação, acaba ajudando todo mundo. Tá uma resenha muito legal aí nos comentários. Durante a semana eu vou colocar mais uma enquete. É bem provável aí que a enquete vai ser esse Palmeiras e Santos, hein? Um clássico bom da rodada aí. Vamos ver quem é que vai confirmar essa boa fase. Então é isso, desejo a vocês aí muita boa sorte aí para essa loteca 10,95. E como sempre, né, vamos para cima aí dos 14 pontos, né? Parabéns aí ao ganhador. Legal que agora o prêmio tá em 500 mil, né? Já dá aquela empolgação boa. E vamos que vamos, né? Já é a primeira parcela do meu helicóptero se eu ganhar. Boa semana para todo mundo aí. Até o próximo vídeo. Fui!